bem com vocês? Sou a professora Kátia e nós estamos aqui para mais uma aula de Problematizando com a Matemática. E para a nossa aula de hoje, vocês vão precisar separar os materiais de sempre, um caderno ou algumas folhas para fazerem as anotações, lápis, caneta e borracha. Separe esse material, já coloque a data de hoje que eu já volto. E aí, materiais separados? Então vamos para a nossa aula. Lembre-se, nas aulas de Problematizando, vocês não precisam copiar as propostas, basta colocar o número e fazer a sua estratégia. Lembre-se também que aqui eu apresento uma das estratégias possíveis para a solução de cada proposta. Você pode ter feito diferente, mas não tem problema, tudo bem? Então vamos para a nossa primeira proposta. Gabriel guarda bolinhas de gude em 6 caixas organizadas da seguinte maneira: 2 bolinhas na primeira caixa, o triplo da anterior na segunda caixa, o triplo da anterior na terceira e assim sucessivamente. Quantas bolinhas de gude ele guardará na sexta caixa? Então percebam aqui. Aqui estão as 6 caixas que o Gabriel vai guardar as bolinhas. O que o problema diz? Que na primeira caixa ele vai guardar 2 bolinhas. Na segunda, ele vai guardar o triplo da primeira. Na terceira, ele vai guardar o triplo que está na anterior, ou seja, o triplo que está na segunda caixa. E assim sucessivamente. O que quer dizer essa palavrinha? Que na quarta caixa terá o triplo da anterior, na quinta caixa o triplo da anterior e na sexta caixa o triplo da anterior. Qual que é a pergunta do problema? Quantas bolinhas Gabriel irá colocar aqui, na sexta caixa? Faça sua estratégia, veja qual é a resposta que eu já volto.
E aí, quantas bolinhas de gude que o Gabriel guardou lá na sexta caixa? Então vamos lá? Acompanhe comigo a resolução. Na primeira caixinha, dizia lá que ele guardou 2 bolinhas de gude. Tudo bem? Então já tá lá, 2 bolinhas na primeira caixa. E na segunda caixa, o que o problema dizia? Que ele guardou o triplo. O triplo? O que será que é isso? Triplo é a mesma coisa que 3 vezes. Então, eu quero 3 vezes aquela quantidade. Então, se na segunda caixa ele guardou o triplo da primeira, então ele vai ter guardado quantas bolinhas? Isso mesmo, 6 bolinhas. Por que 6? Porque 3 vezes 2 é 6. E na terceira caixa, quantas bolinhas que o Gabriel guardou? Lembrem-se lá? É o triplo da anterior. Qual que é a caixa anterior à terceira? A segunda caixa. Aqui, na segunda, eu tenho 6 bolinhas. O triplo de 6. 6 vezes 3, 18 bolinhas na terceira caixa. E na quarta? Qual será que é o triplo de 18? Olhem aqui. Então, vamos fazer uma multiplicação. 18 vezes 3. Por que 18 vezes 3? Porque na quarta caixa é o triplo da anterior. A anterior tinha 18. O triplo é 3 vezes. Então, nós sempre começamos a multiplicar pela ordem da unidade. Unidade, depois a ordem da dezena. Então, começando aqui. 3 vezes 8. O resultado é 24. 24 é formado por 2 algarismos. Um representa a dezena e outro representa a unidade. Como eu estou multiplicando a unidade, aqui eu vou colocar o algarismo que representa a unidade e lá na dezena eu vou fazer o reagrupamento do algarismo da dezena. Então, 24. Então, 4 que representa a unidade e o 2 que eu vou reagrupar, porque o 2 representa a dezena. Multipliquei a unidade. Agora eu tenho que multiplicar a dezena. 3 vezes 1. 1, esse 1 representa dezena, lembre-se disso. Então, 3 vezes 1, 3. Com mais 2 dezenas que foram reagrupadas, ficou 5. O que nós descobrimos aqui? Que na quarta caixa, o Gabriel guardou 54 bolinhas. Tudo bem? E na quinta caixa? Quantas bolinhas que o Gabriel guardou na quinta caixa? Caixa anterior, quantas bolinhas que tem? 54, que nós acabamos de calcular, né? Então, 54 da caixa anterior, vezes o triplo, que é 3. Então, vamos calcular quantas bolinhas o Gabriel guardou lá na quinta caixa. 3 vezes 4, 12. A unidade fica e a dezena a gente reagrupa. 3 vezes 5, 15. Com mais uma dezena, 16. O que descobrimos aqui? Que na quinta caixa, o Gabriel guardou 162 bolinhas. Qual que era a pergunta do problema? Quantas bolinhas que o Gabriel guardou lá na sexta caixa? Vamos calcular agora? O que dizia mesmo? A anterior, a quantidade da anterior. Quanto que é? 162. Quanto? Vezes 3, porque é o triplo da quantidade da anterior. Vezes 3. Quantas bolinhas que o Gabriel colocou lá na cesta? Vamos calcular? Percebam que agora eu tenho mais uma ordem, a das centenas. Unidade, dezena e centena. Sempre começando pela unidade. 3 vezes 2, 6. Agora vou multiplicar a dezena. 3 vezes 6, 18. Então, o que o 18 fica? O 8 e reagrupo o 1. 3 vezes 1, 3. Com mais um que eu reagrupei, 4. O que nós descobrimos aqui?
que na sexta caixa Gabriel guardou 486 bolinhas de gude. Foi assim que você fez? Se não for, não tem problema. Deixe sua estratégia registrada e mostre para o seu professor. Tranquilo neste primeiro? Vamos para a segunda proposta? Gilberto adora desafiar seus irmãos. Por isso, substituiu 2 marcas de horas do relógio da cozinha por horas indicadas em raízes. Assim, raiz de M e raiz de N são respectivamente. Então, percebam aqui o relógio. Olha o que o Gilberto fez. Ele substituiu 2 números por raízes. Quais são as raízes que representam esses números? Será que é raiz de 4 e raiz de 9? Ou será que é raiz de 9 e raiz de 4? Ou raiz de 16 e raiz de 81? Ou ainda, raiz de 81 e raiz de 16. Então, percebam, o número está dentro de uma raiz quadrada. E olhem, respectivamente. O que quer dizer essa palavra, respectivamente? Quer dizer que é naquela ordem. Ou seja, que aqui na resposta, a primeira alternativa que aparece aqui representa a raiz de M e a segunda, raiz de N. Pensem e registrem qual é a resposta desta pergunta. Eu já volto. Qual é a alternativa correta? Qual dessas raízes que vai substituir lá no relógio que o Gilberto fez o seu irmão, esse desafio? Então vamos ver. Vamos perceber aqui. Eu tenho no relógio 1, 2, 3, raiz de N. Então esse raiz de N representa quem? O número 4, né? Está no lugar do número 4 do relógio. Daí vem 5, 6, 7, 8, raiz de M. Raiz de M está no lugar de qual número do relógio? Do 9, né? 10, 11 e 12. Então, olha uma informação importante que eu já tenho aqui. Eu sei que raiz de M, ele está no lugar de qual número lá do relógio? Está no lugar do número
9. E o que eu sei também? Que a raiz de n está no lugar de qual número lá do relógio? Do número 4. Então, vamos ter que perceber. Vamos pensar um pouquinho. Se eu estou falando raiz, eu estou falando raiz quadrada, né? Então, qual número que tem que estar aqui no lugar do m, que quando eu faço a sua raiz quadrada, resulte em 9? E o mesmo pensamento aqui no n. Qual número que tem que estar aqui no lugar do n, que fazendo a sua raiz quadrada, resulte em 4? Então, vamos pensar um pouquinho. Lembram que todas as operações têm a sua inversa. A operação inversa da raiz é a potência. Então, nós vamos pensar assim. Se eu quero a raiz quadrada de um número que resulte em 9, eu posso pensar também qual número que resulta na resposta de 9 elevado ao quadrado. Por que 9 elevado ao quadrado? Porque a raiz quadrada, a operação inversa, é a potência. Então, vamos pensar aqui. Raiz quadrada de qual número que vai resultar em 9? Então, vamos pensar. 9 vezes 9. Por que 9 vezes 9? Porque é uma potência, o inverso. Então, 9 vezes 9, eu sei que é 81. Raiz quadrada de 81 é igual a 9. Opa! Descobrimos o valor do m. E qual que será o valor do n? Então, vamos pensar da mesma forma. Qual número que quando eu extraio a raiz quadrada resulta em 4? Então, vamos pensar na operação inversa. A inversa da raiz é a potência. Então, 4 elevado a 2. Por que 2? Raiz quadrada. O índice escondidinho aqui é o índice 2. Então, é a mesma coisa que 4 elevado a 2 na operação inversa. Então, 4 elevado a 2, 4 vezes 4, ou seja, 16. O que eu concluo aqui? Que 16, extraindo sua raiz quadrada, vai ser igual a 4. Ou seja, isso aqui é o valor de n. Então, o que o Gilberto fez? No lugar da raiz quadrada de m, ele tem que colocar raiz de 81. E no lugar da raiz quadrada de n, ele tem que colocar a raiz quadrada de 16. Por quê? Extraindo a raiz quadrada de 81, eu vou resultar em 9, que segue a sequência aqui do relógio, 8, 9, 10. E colocando a raiz quadrada de 16 aqui no lugar da raiz quadrada de n, também dá a sequência dos números do relógio, porque raiz quadrada de 16 é 4. 1, 2, 3, 4. Então, a alternativa correta, letra D. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima proposta. Para uma festa, Ana Júlia encomendou 8 caixas de cookies de baunilha com 50 unidades cada uma, 7 caixas de cookies de chocolate com 40 unidades cada uma e 4 caixas de cookies de castanhas com 45 unidades cada. Para servir os convidados, colocará 35 cookies em cada bandeja. Quantas bandejas serão necessárias para servir todos os cookies? Então, prestem bastante atenção. São 3 tipos de cookies e está falando que a Ana colocará 35 cookies em cada bandeja. Quantas bandejas que ela vai precisar para servir todos os cookies? Nenhum pode ficar de fora. Ela tem que servir todos. Façam suas estratégias e eu já volto.
E aí, quantas bandejas que a Ana Júlia precisa para servir todos os cookies? Acompanhe aqui comigo. Cookies de baunilha, ela tinha 8 caixas com 50 unidades. Então, quantas unidades do cookies de baunilha que a Ana tinha? Então, é a mesma coisa que fazer 8 caixas vezes 50 unidades. Por quê? Porque em cada caixa tinha 50. Então, quantos cookies de baunilha que ela tem ao todo? 8 vezes 50, 400 unidades do cookie de baunilha. Só que ela não tinha só o cookie de baunilha, ela tinha também o cookie de chocolate. O que que dizia lá? Que tinha 7 caixas com 40 unidades. Então, quantos cookies de chocolate a Ana tinha? Mesma coisa que 7 vezes 40. Por quê? Porque são 7 caixas e cada caixa tem 40 unidades. Então, 7 vezes 40, 280 unidades. Só que ainda tinha um terceiro sabor de cookie, que era o cookie de castanha, que tinham 4 caixas com 45 unidades cada uma. Então, 4 caixas vezes a 45 unidades que cada uma tinha, são 180 unidades de cookies de castanha. O que nós calculamos aqui por primeiro? A quantidade de cookies de baunilha, que são 400, os cookies de chocolate, 280, e os cookies de castanha, 180. O que o problema falava? Que a Ana pegou todos os cookies e distribuiu em bandejas. Cada bandeja tinha 35 unidades. Quantas bandejas que ela precisa? Então, para mim saber quantas bandejas que ela precisa, primeiro eu preciso saber o total de cookies que a Ana tinha. Eu não preciso saber separadamente, eu preciso saber o total. Então, olhem lá, 400, 280, 180. O que são esses valores? São a quantidade de cookies que nós calculamos que ela tinha lá nas caixas. Então, se eu quero saber o total, eu vou fazer uma adição. Começando pela ordem das unidades, 0 mais 0 mais 0, resulta em 0. Agora vou adicionar a ordem das dezenas, 0 mais 8 mais 8, 16. Não posso colocar todo o número 16 aqui. Eu tenho que colocar o número que representa a dezena e vou reagrupar as centenas. Então, 6 e reagrupo 1 lá na ordem das centenas. Quantas centenas que adicionando eu vou ter?
1 mais 4 mais 2 mais 1. 8. Então, o que eu concluo aqui? Que o total de cookies que a Ana tinha era 860 unidades ao todo. Então, o que ela tinha que fazer agora? Pegar o total de cookies e distribuir nas bandejas. Mas quantas bandejas? Não sabemos, né? Precisamos calcular. Mas o que dizia lá? Que esses cookies seriam colocados nas bandejas e cada bandeja teriam 35 unidades. Então, olhem lá, 860 unidades. O que é isso? É o total de cookie. E eu vou dividir para saber quantas bandejas que eu preciso. Por quanto que eu vou fazer essa divisão? Por 35 unidades. Por quê? Porque em cada bandeja só vai 35 unidades. Eu não vou colocar mais que 35. Então, eu pego o total de cookies e divido pelo total que será colocado em cada uma bandeja. Dessa forma, eu vou saber quantas bandejas que a Ana precisará para distribuir esses cookies. Lembre-se, todos os cookies, nenhum pode ficar fora das bandejas. Então, vamos realizar essa divisão. Então, aqui, 860, eu sei que eu tenho a centena, a dezena e a unidade. Se eu estou dividindo um número que tem até a ordem da centena, na resposta dessa divisão, eu também terei que ter até a ordem da centena. Centena, dezena e unidade. Ok? Então, se eu estou dividindo um número que está na ordem da centena, na resposta dessa divisão também terei que ter ordem da centena. Isso é importante. Então, vamos começar a dividir. Primeiro, eu começo a dividir pela maior ordem na divisão, né? Pela centena. São 8 centenas que eu preciso dividir para 35. Opa, então vamos pensar. Se eu tenho 8 centenas, eu preciso dividir para 35? Quantas vezes que o 35 cabe lá dentro do 8? Nenhuma, né? Eu não consigo dividir 8 centenas para 35. Então, quantas centenas que cada um vai receber? Nenhuma, porque eu não consigo dividir 8 centenas para 35. Só que, o que eu posso fazer? Eu posso reagrupar aqui. Tudo bem? Agora eu vou dividir as dezenas. 86 dezenas. Olha lá, 86 dezenas agora que eu vou dividir. Quantas vezes que o 35 cabem lá dentro do 86? Então vamos pensar. Uma vez ele cabe? Cabe, né? 35. Será que ele cabe 2 vezes? Quanto que é 35 mais 35? 70. Cabe 2 vezes. Será que ele cabe 3 vezes? Quanto que é 70 mais 35? 105. Não cabe 3 vezes. Isso quer dizer o quê? Que 35 cabe 2 vezes dentro do 86. Então, eu vou dar 2 dezenas para cada uma das bandejas lá, né? Então, 2 vezes 35 é 70, mas eram 86. Quanto que vai sobrar? Vão sobrar 16. Tudo bem até aqui? Sobraram 16. Porém, agora eu preciso dividir as unidades. Olha, 0 unidades. Só que sobrou aqui 16, né? O que eu posso concluir aqui? Que esse 16, se eu reagrupar com a unidade, vai ser a mesma coisa que 160 unidades. Então, eu não tenho mais 0 unidades, eu tenho 160. Então, agora eu vou pensar assim, o 35. Quantas vezes que o 35 cabe dentro do 160? Uma vez? Cabe, né? 35, eu tenho 160, 35 cabe uma vez. Será que ele cabe 2? Cabe, né? Porque a gente sabe que 2 vezes o 35 dá 70. Então, cabe 2 vezes. Será que ele cabe 3 vezes? 35 mais 35 mais 35.
105. Então, cabe 3 vezes. Será que cabe 4 vezes? Será que o 35 cabe 4 vezes dentro do 160? Cabe, né? 105 mais 35, 140. Cabe 4 vezes. Será que cabe 5? Não, né? 5 vai passar do 160. Então, eu sei que ele cabe 4 vezes o 35 dentro do 160. Então, 4 vezes 35, 140. Vou fazer a subtração e vai me sobrar quantos? Vão me sobrar 20. Então, percebam que dividindo 860 unidades de cookies, colocando 35 em cada bandeja, eu vou usar 24 bandejas, mas vão sobrar 20 cookies. Olha o resto aqui, sobra 20. E qual que era a pergunta do problema? Quantas bandejas serão necessárias para servir todos os cookies? Olha, é importante. Eu posso usar só 24 bandejas? Não, né? Por quê? Porque se eu usar só 24 bandejas, eu vou colocar 35 cookies nessas 24 bandejas, em cada uma delas, porém, 20 não vão ficar em bandeja, vão ficar para fora. Isso não pode. Por quê? Tem que servir todos os cookies. Então, qual que será a resposta do problema? Que para a Ana servir todos os cookies, ela vai precisar de 25 bandejas. 24 bandejas com 35 cookies cada uma e uma bandeja com os 20 que sobraram. Então, no total, ela precisará de 25 bandejas. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos para a nossa próxima proposta. O gráfico abaixo apresenta o número de atendimentos mensais aos turistas que visitaram Curitiba no ano de 2021. Então, olhem aqui o gráfico. Percebam que tem duas linhas coloridas aqui, né? Uma linha verde e uma linha laranja. O que representa? Essas linhas representam o atendimento dos turistas no ano de 2021 que visitaram Curitiba. Mas por que duas cores diferentes? Porque são dois tipos de atendimentos. Essa linha verde aqui representa a quantidade de turistas que foram atendidos através de e-mail ou telefone. Então, essa linha verde representa o atendimento desse tipo aos turistas. E essa linha laranja representa uma outra modalidade de atendimento a esses turistas. Foram nos PITs e CATs. Nossa, PITs e CATs, né? O que significa isso? PIT quer dizer que são os postos de informações ao turista. E CAT são os centros de atendimento aos turistas. Então, são alguns espaços reservados em alguns pontos da cidade que existem para fazer esse atendimento aos turistas. Então, a linha verde por e-mail e telefone e a linha laranja no PIT e no CAT, ok? Com base nos dados fornecidos pelo gráfico, podemos afirmar que, letra A, comparando com o mês de março, no mês de abril, houve um aumento nos atendimentos das duas modalidades. Letra B, no mês de fevereiro, houve 106 atendimentos a mais na modalidade PITs e CATs por e-mail e telefone. Letra C, nos meses de março a junho, na modalidade PITs e CATs, houve menos de 100 atendimentos mensais. E letra D, no último trimestre, houve uma diferença de 2.371 atendimentos entre as duas modalidades. Qual dessas alternativas é verdadeira será? Então, vou deixar aqui para vocês alternativas e o gráfico para vocês analisarem. Analisem, verifiquem e me digam qual que é a alternativa verdadeira. Eu já volto.
Qual dessas alternativas é a verdadeira? Então vamos analisar uma a uma para descobrirmos. Então a primeira, comparando com o mês de março, no mês de abril houve um aumento nos atendimentos das duas modalidades. Então vamos lá, por e-mail e telefone, que é a linha verde, lembra? Quantos atendimentos tiveram no mês de março? Então aqui, linha verde, é esse pontinho aqui, teve 154 atendimentos. Que é aqui, ó, março, linha verde está para cima. Então é esse número que representa o mês de março. E no mês de abril, porque está falando que no mês de abril houve um aumento. Então na linha verde, no mês de abril, opa, 272. Ok, até aqui está certo. Só que ali está falando que são nas duas modalidades. E na modalidade do PIT e CATs? Então vamos ver. No mês de março, então é a linha laranja, é esse valor aqui. Teve 72 atendimentos. E no mês de abril, teve 61. Então essa alternativa é falsa, porque ali está dizendo que teve um aumento nos atendimentos do mês de março para o mês de abril, nas duas modalidades. E nós percebemos que não. Na primeira modalidade aqui, teve aumento, mas a segunda não. Então essa alternativa é falsa. Então vamos analisar a segunda alternativa, letra B. No mês de fevereiro, houve 106 atendimentos a mais na modalidade PIT e CAT do que por e-mail e telefone. Então vamos ver. 106 atendimentos a mais no mês de fevereiro. No mês de fevereiro, por telefone, teve 356 atendimentos. E pelo PIT e CAT, 1.256. Olhem lá, já está até colorido para vocês identificarem. Laranja é o PIT e CAT e verde é por e-mail e telefone. O que está dizendo? Que no mês de fevereiro houve 106 atendimentos a mais. O que quer dizer esse a mais? Que eu vou fazer uma adição? Não, nesse caso, esse a mais está falando que eu quero saber a diferença. Quanto teve a mais? Então, qual é a diferença entre esses atendimentos no mês de fevereiro? Então, vamos fazer uma subtração. Começando lá pela ordem da
Unidade, 6 menos 6, 0. Ordem da dezena, 5 menos 5, 0. Ordem da centena, 2 menos 3. Opa, não consigo, né? Como que eu tenho 2 e vou retirar 3? Não é possível. Então, eu vou reagrupar. Então, lá na ordem da unidade de milhar, eu vou fazer um reagrupamento para a ordem da centena. Então, eu sei que uma unidade de milhar, eu vou reagrupar. Então, eu vou ficar com 0. Eu só tinha uma, eu vou reagrupar. E eu vou passar essa uma lá para centena. Então, eu vou ficar com 12 lá na ordem das centenas. Agora eu consigo. 12 menos 3, 9. 900. Opa, o que diz ali? Que a diferença era de 106. Não, a diferença é de 900. Então, essa alternativa também é falsa. Na letra C, nos meses de março a junho, na modalidade PITs e CATs, houve menos de 100 atendimentos mensais, de março até junho. Então, vamos pensar aqui. PITs e CATs é a linha laranja. No mês de março, quanto atendimento que teve na linha laranja? 72, tá aqui, né? E no mês de abril, linha laranja, 61. No mês de maio, na linha laranja, 76. E no mês de junho, na linha laranja, 191. O que aconteceu aqui? Houve menos de 100 atendimentos, é verdade? Não, porque em junho teve 191 atendimentos, então é mais que 100. Então essa alternativa também não é verdadeira. Será que eu já posso marcar que é a letra D? Vamos conferir primeiro. No último trimestre, houve uma diferença de 2.371 atendimentos entre as duas modalidades. Último trimestre. O que seria isso? São os 3 últimos meses. Outubro, novembro e dezembro. Se eu quero saber a diferença, primeiro eu preciso saber quantos atendimentos houveram nesses 3 meses. Então, vamos fazer primeiro do telefone e e-mail. Em outubro, teve 598, novembro, 1.583 e dezembro, 1.924. Adicionando esses 3 meses, eu vou ter um resultado de, olhem lá, 4.105 atendimentos nos últimos 3 meses. E na modalidade dos PITs e CATs? Então, vamos lá. Nos últimos 3 meses, outubro, 1.593, 2.367 em novembro e 2.516 em dezembro. Adicionando quantos atendimentos que teve nos últimos 3 meses dessa modalidade. Então, olhem lá, 6.476. A alternativa dizia, a diferença de atendimentos foi 2.371. Agora a gente precisa calcular a diferença, ou seja, fazer uma subtração. Então, fazendo essa subtração, 6.476, que são os atendimentos dos últimos 3 meses na modalidade PIT e CAT, e 4.105, o total de atendimentos da modalidade e-mail e telefone dos últimos 3 meses. Fazendo essa subtração, nós chegamos em 2.371, ou seja, letra D é a alternativa correta. Ok? Então, a nossa aula de hoje era esta. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo momento. Tchau, pessoal!